A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Graças a igreja. Deus. Mais uma quinta-feira que o Senhor nos sustentou. Verdade, Senhor. Estamos aqui novamente para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Esse Deus que tem nos guardado e nos abençoado. Que bom que você está aí com a sua família. Que bom que você tem entendido que é momento cada vez mais forte, né? Mais buscar ao Senhor com mais intensidade. Se Ele é o socorro na hora da angústia, como Ele diz, nessa angústia é que nós temos que buscar. Então, estamos passando momentos terríveis, momentos aí de privações, de não podemos estar juntos, isso, aquilo, de toda essa pandemia que estamos vivendo. Esse é o momento de você buscar o Senhor com mais intensidade. Esse é o momento de você buscar o Senhor firmemente no seu coração. Porque só Ele vai dar a paz que nós precisamos. Só Ele. A vacina ajuda, isso, aquilo, mas é Ele que dá. É Ele que fornece a paz. Jesus disse que deixou a sua paz. Não é a paz do mundo, mas a dele em cada coração. E só com essa paz é que você consegue ultrapassar, consegue subsistir a essa pandemia, tudo, né? Tudo que está nos envolvendo, tudo que está acontecendo. Então, fica firme aí. Nós temos esse Senhor que vamos, a partir de agora, louvar, engrandecer o seu nome, ouvir a sua voz pela palavra, que está conosco e está abençoando a minha casa e a tua e a nossa igreja. Amém? Vamos louvar o Senhor, é Jesus quem vai à frente. É Jesus quem vai à frente, unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado, vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando, nada temeremos, e a cada dia confiando, a cada luta que nos vem, Ele aumenta nossa força, sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo. Para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Graças a Deus. Vai pegar a sua Bíblia, que nós vamos fazer a leitura da palavra. Você abra seu coração, seus ouvidos, porque o Senhor já vai começar a nos ensinar, vai começar a falar da sua palavra, vai dirigir a nossa vida desde já. Amém. Vamos lá, Cecília? Onde vamos? Salmo 37, no versículo 3, 4 e 5. Salmo 37. Vamos achar aqui. Aproveita, manda o like, compartilha. Exatamente. Você pode mandar o seu pedido de oração. Na descrição desse vídeo tem a nossa cestinha virtual. No final nós vamos orar pela tua vida. Acharam já aí? Fácil, né? O 37 é um salmo conhecido. Então vamos todos juntos? Vamos. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Vamos no 3 novamente. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor.
Quando o Senhor diz para nós entregarmos as nossas vidas, o Senhor fará todas as coisas. Amém. Entregar os nossos problemas, entregar as nossas tristezas, entregar as nossas limitações, Senhor. Confiar plenamente, Senhor, e nos deleitarmos, Senhor, na Tua presença, ter comunhão contigo. Eu quero te agradecer por essa bendita palavra, Senhor. E aconteceu isso com Davi, que possa também acontecer conosco, Senhor, de nós descansarmos e confiarmos que tudo o Senhor fará por nós. Amém. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Amém. E graças a Deus. Amém. Junta todo mundo aí que nós vamos louvar o Senhor agora. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor da sua vida. Feche os seus olhos, abra o coração, solte o seu fôlego e cante esta canção. Feche os seus olhos, abra o coração, solte o seu fôlego e cante esta canção. Vem louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Vem louvar, seu espírito se encherá de amor. Lembrou? Agora vamos ao começo novamente. Glória a Deus. Feche os seus olhos, abra o coração, solte o seu fôlego e cante esta canção. Feche os seus olhos, abra o coração, solte o seu fôlego e cante esta canção. Vamos todos juntos. Vem louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Vem louvar, seu espírito se encherá de amor. Seu espírito se encherá de amor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma alegre, né? Que o Senhor reine nos nossos corações, no seu, no meu, no nosso. Esse coração que pulsa com fé. Esse coração que na palavra o Senhor diz assim, dá esse coração que Ele cuida, que Ele abençoa, um coração transformado na presença de Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, em tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz é aquele que o Senhor reina na sua vida. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração submisso a ti, para honrar-te, Senhor. Vamos pedir ao Senhor agora. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Vamos, do começo. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração submisso a ti, para honrar-te, Senhor. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Recebe, Pai querido, esses louvores. Fizemos do profundo do nosso coração. Quando nós pedimos ensina-me, nós também estamos aqui firmes e fortes para aprender. E tenho certeza hoje, através da sua palavra, o Senhor vai nos ensinar mais um pouquinho do que é a tua vontade e a determinação tua sobre a nossa vida. Recebe no fundo do nosso coração a gratidão por esse privilégio. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém? Amém. Amém. Pessoal, você já vai mandando o seu like, você vai já mandando aí o seu pedido de oração na cestinha virtual. Nós estaremos no final do culto orando por você, abençoando a sua vida. O presbítero vai agora orar aí pelos dízimos, ofertas. Amém. Louvado seja Deus. Você que fez isso, agora receba a oração. Nós vamos aqui concordar com a vitória, com a bênção e consagrar esses valores. Na verdade, pastor, 10% que nós devolvemos na questão do dízimo santifica os outros 90% que ficam conosco, né? Então, se você faz isso com o entendimento de que tudo é do Senhor e Ele só requer de nós 1/10 do que Ele já nos deu, você sente paz no seu coração, você sente alegria em fazer isso, porque assim a palavra nos ensina. Pai, nós oramos por estes que fizeram este ato com fé, com alegria e com entendimento. Obrigado, Senhor, porque sabemos que isso é um privilégio. Amém. Tudo pertence ao Senhor. Amém. Tudo é teu. O Senhor é criador de todas as coisas. Amém. Se nós temos hoje uma casa para morar, temos um trabalho, temos comida na nossa mesa, temos o que nos vestir, é porque o Senhor nos deu. O Senhor permitiu que nós ganhássemos isso. Por isso, ó Pai, eu quero agora abençoar o teu povo que tem sido fiel, o teu povo que tem permanecido crendo na palavra, que nos ensina que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama uma bênção de abastança Amém. sobre aqueles que são fiéis. Por isso, meu Senhor, nós agora consagramos esses valores para aquilo que é útil na tua obra, e o útil é ganhar almas para o teu reino. Assim, meu Senhor, abençoa todos que fizeram isso, prosperando, curando, abençoando, fazendo, Senhor, render os valores nas mãos dos teus servos. Assim eu quero aqui concordar e abençoar a vida de cada um e de cada família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Todo esse louvor já preparou o teu coração, com certeza, para receber a palavra de Deus que vamos ouvir agora. Palavra que vem do trono, palavra que vem através da vida do nosso irmão Marcelo, e certamente seremos todos abençoados. Fica até o final aí, no final estaremos orando por você, orando pelos pedidos, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, podendo trazer uma palavra de conforto, de alegria e de fé para o coração dos meus irmãos. Amém? Amados, eu convido os meus irmãos que abram a sua Bíblia em Salmos, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Salmos 32, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti perdão pelas minhas falhas. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê destreza, Senhor, que eu possa, Senhor, trazer uma palavra, Pai, de fé, de esperança, Senhor, para o coração dos meus irmãos. Senhor, fala conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Eu li algumas vezes esse salmo e todas as vezes que eu li, ele me trouxe ensinamentos importantes
E eu creio em nome de Jesus que ele também vai trazer coisas importantes para a vida de todos que estão ouvindo nesse momento e para a vida de todos que vão ler depois esse salmo. Eu convido a vocês que leiam ele mais uma vez, porque é muito bom. É um salmo abençoado e eu creio que vai abençoar a vida dos meus irmãos. Amém? O Salmo 32 fala sobre a alegria daqueles que alcançam o perdão de Deus através da confissão sincera dos seus pecados. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu esse salmo inspirado por ter sido perdoado por Deus por causa do pecado de adultério que ele cometeu com Batseba e por ter tramado a morte de Urias, marido de Batseba. Então, amados, só para a gente pegar o contexto sobre o porquê Davi escreveu esses salmos, eu vou fazer um breve resumo da palavra que está escrito lá em Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 em diante, só para que a gente tenha o contexto desse salmo que Davi escreveu. Amém? Então, diz assim, certa vez Davi estava no palácio, e a palavra diz que ele estava passeando no terraço quando ele viu uma mulher muito bonita se banhando, né? Então ele logo perguntou sobre quem era aquela mulher. Então disseram para ele que o nome dela era Batseba e que ela era mulher de Urias, o heteu. Amados, só pelo fato de Batseba ser uma mulher casada, uma mulher comprometida, já seria motivo mais que suficiente para que Davi desistisse dela. Porque Davi ele conhecia muito bem a lei, ele sabia que aquele era algo muito grave, muito sério. Mas diz a palavra que Davi manda os seus emissários para trazer Batseba até o palácio, e eles a trouxeram até o palácio, né? E ali ele acabou se deitando com ela, eles tiveram uma relação sexual ali e ela acabou engravidando, né? Então ele fica sabendo que ela está grávida e tudo mais, e isso era algo muito complicado, como eu disse antes. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele conhecia muito bem a lei também do Senhor, né? Lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, a palavra fala sobre a pena para quem cometia adultério. Olha só, Levítico, capítulo 20, no versículo 10, olha, diz assim, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Veja que isso era um pecado muito sério, algo muito grave, passível inclusive de morte. Então, amados, diante dessa situação, Davi bola um plano para tentar de alguma forma encobrir aquele pecado, para tentar de alguma forma consertar aquela situação, né? Como diz o ditado, né? Davi vai tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Então ele bola um plano, né? Ele manda que Urias voltasse lá do campo de batalha e viesse até o palácio. E ali no palácio ele tenta fazer com que Urias vá para sua casa, né? Para que em chegando na sua casa ele se deite com Batseba, sua esposa. E assim eles poderiam dizer que o filho que Batseba estava esperando era de Urias e não de Davi. Mas a palavra diz que Urias não aceita aquela situação, porque ele não aceita estar na sua casa com a sua mulher, descansando e tudo mais, sendo que os seus companheiros, os outros soldados, estavam lá no campo de batalha, guerreando, matando e morrendo, passando por dificuldade e tudo mais. Então ele não aceita essa situação. Então Davi fica sabendo e tenta mais uma vez. E diz a palavra que Urias novamente não aceita. A palavra diz que Urias, inclusive, dorme na porta do palácio, né? Então Davi fica sabendo novamente que Urias não foi para sua casa, então ele bola um outro plano. Ele manda uma carta para Joabe, comandante do exército, para que ele colocasse Urias na frente do campo de batalha, justamente para que Urias fosse ferido e morresse. E o que acontece? Esse plano acaba dando certo, né? Urias é colocado à frente do campo de batalha, como Davi tinha ordenado,
ele é ferido e acaba morrendo. Então o plano de Davi dá certo e assim o caminho fica livre para que ele pudesse tomar Batseba por sua mulher, e ele faz assim, e então ficou tudo certo, tudo resolvido, ninguém ia ficar sabendo, quem podia reclamar não ia poder reclamar porque estava morto, Batseba também não ia falar, mas tem um detalhe que Davi ele se esqueceu: Deus viu, Deus vê todas as coisas. A palavra diz que lá em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 27, diz assim, ó: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Sabe, amados, cabe, só fazendo um parênteses aqui, os homens, eles podem tentar esconder, e eles podem até ter êxito em esconder dos outros as suas falhas, os seus pecados. Podem até esconder das pessoas mais próximas, das pessoas íntimas, mas de Deus não há como esconder absolutamente nada. Deus sabe e vê todas as coisas. Não existe nada que Deus não existe lugar nenhum que Deus não possa alcançar, não existe nada oculto que Deus não enxergue, que Deus não possa ver. Amém, amados? Então, diante dessa situação, Deus manda o profeta Natan para confrontar Davi. E diz a palavra que o profeta Natan chega diante de Davi e revela a ele toda essa história. Antes ele conta uma história, eu não vou detalhar aqui a história, mas se você continuar lendo, você vai ver que o profeta Natan contou uma história para Davi, né? E Davi, então, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu erro, ele se quebranta diante de Deus e ele confessa o seu pecado e ele pede perdão. E a palavra diz que Deus perdoou Davi. Olha só o que diz lá em 2 Samuel, só que no capítulo 12, versículo 13, ó, diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Aí as pessoas podem dizer, lendo esse texto, podem dizer, mas Deus é justo. A palavra diz que Deus não tem por inocente o culpado. Deus é justo. E como é que a situação de Davi ficou assim? Ficou por isso mesmo? Não, amados, não ficou por isso mesmo. As coisas com Deus não ficam por isso mesmo. Davi foi perdoado? Sim, foi perdoado. Mas o pecado que Davi cometeu teve consequências. Se você continuar lendo, você vai ver que o filho que Davi teve com Batseba, desse adultério, desse relacionamento pecaminoso, esse filho morreu. Mais à frente, um dos filhos de Davi estuprou a sua própria irmã, né? E mais adiante você vai ver que um filho de Davi que ficou sabendo desse estupro, ele matou o estuprador, matou o seu irmão. E ainda mais adiante nós vamos ver que um dos filhos de Davi tentou tirar a coroa dele, tentou tirá-lo do reinado. Então, amados, eu aprendo algo aqui muito importante: o pecado ele tem consequências, ele traz sérias consequências e não tem como fugir das consequências do pecado. Amém? Pecou, assim, confesse ao Senhor o seu erro, sim, mas nós temos que ter ciência de que o pecado ele traz consequências. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Amém, amados? Então, seguindo esse contexto, eu quero trazer aqui alguns pontos sobre esse salmo que falaram muito ao meu coração e eu creio que vai falar também ao seu coração. Amém? O primeiro ponto aqui que eu quero trazer aqui para que a gente possa meditar um pouco é o seguinte, ó. Cuidado com o pecado, né? O pecado é um mal que nós devemos combater todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, e se nós não estivermos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós corremos o sério risco de tropeçar e cair, né? É como diz a letra do louvor: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Davi era um homem muito influente, respeitado pelo povo e tinha intimidade com Deus. A palavra diz lá em Atos,
capítulo 13, no versículo 22, que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Olha só, Atos, capítulo 13, no versículo 22, diz assim, ó: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Definitivamente, isso não é pouca coisa. Porém, todas essas coisas, a obediência de Davi, o amor que Davi tinha por Deus, né? Isso não foi suficiente para que Davi resistisse ao pecado, ao erro. E isso me ensina algo muito importante aqui também, que não existe supercrentes, não existe aquele que é imune ao pecado, ao erro, não existe. O único que conseguiu resistir ao pecado foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o único, não existiu nenhum outro. E então nós devemos estar muito atentos com as situações que chegam aos nossos olhos, com aquilo que nós estamos olhando, com aquilo que nós estamos ouvindo. Onde está o nosso coração? Amém, amados? Porque muitas vezes vem situações nas nossas vidas que a princípio parecem ser ótimas, parecem ser boas, mas o final delas pode ser a morte. Por isso nós devemos estar sempre atentos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, a palavra do Senhor nos dá uma advertência muito séria que nós devemos observar. Olha só, diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, ore, não caia. Nós devemos ficar muito atentos com as propostas que chegam aos nossos olhos, como eu disse. Nós precisamos sempre estar atentos, buscando a presença de Deus, buscando na palavra do Senhor forças para resistir ao pecado, porque a palavra nos ensina como nós devemos fazer isso, e buscando sempre a ajuda, a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado e do juízo. Amém? Lá em João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18, a palavra do Senhor diz assim, ó, aqui é o Senhor Jesus falando, olha só. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amados, tenha certeza, tenha fé, creia que o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele está com você. Tudo que nós precisamos fazer é clamar, é buscar com fé a presença do Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude a enfrentar todas as propostas, as ciladas do inimigo, para que a gente possa continuar firme na presença do Senhor. Amém? O segundo ponto: nada se compara ao perdão que vem do Senhor. Se nós fizermos uma enquete, nós reunimos um grupo de pessoas e fizermos uma enquete perguntando sobre o que traz felicidade para o coração dessas pessoas, nós vamos receber várias respostas diferentes. Umas vão dizer que felicidade é ter muito dinheiro. Outras vão dizer que felicidade é ter saúde. Outros vão falar sobre amor, respeito, fama e poder. Pois bem, irmãos, Davi tinha tudo isso. Davi é um cara que tinha fama, Davi era respeitado, Davi era amado, Davi era um rei poderoso, Davi era um rei extremamente rico, né? Mas veja só o que Davi reputava por felicidade, o que fazia o coração de Davi feliz. Olha só, Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Bem-aventurado, feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Isso era o que fazia o coração de Davi feliz. Mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muita fama e poder, o perdão de Deus, a presença do Senhor era o que fazia o coração de Davi feliz. Amém, amados? Hoje em dia é muito comum ver as pessoas lutando por dinheiro, por fama, por poder, por reconhecimento. E eu não estou dizendo que isso é errado, buscar essas coisas, eu não estou dizendo que é errado.
Mas o problema é quando nós fazemos dessas coisas a razão das nossas vidas. E aí fica muito complicado, né? Fica muito complicado porque nós acabamos esquecendo do Senhor, nós acabamos nos esquecendo que essas coisas, elas podem simplesmente acabar. Dinheiro, fama, poder, reconhecimento e respeito podem simplesmente acabar. E o mundo, a vida é repleta de exemplos de pessoas que buscaram isso a vida inteira e acabaram se esquecendo de Deus e acabaram na sarjeta. Pessoas assim muitas vezes acabam na sarjeta e o pior, essas pessoas acabam perdendo a salvação. Elas acabam saindo da presença de Deus e não conseguem voltar mais. Amém? Lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 19 ao versículo 21, o Senhor Jesus conta uma parábola para mostrar o erro daqueles que depositam as suas esperanças em bens materiais e se esquecem de Deus. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, olha só: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros no céu e não é rico para com Deus. Veja que o Senhor Jesus chama de louco aquele que deposita a sua confiança e sua esperança em bens materiais, que corre atrás dessas coisas que simplesmente pode acabar e acabam se esquecendo de Deus. Nós podemos ter dinheiro, fama, riqueza, poder, mas o que realmente nos faz entrar no reino dos céus, nos faz andar com Deus, nos permite alcançar a salvação, é o perdão que vem de Deus através do sangue de Jesus. Amém? Busque sempre, em primeiro lugar, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Se nós temos que ser ricos em alguma coisa, nós temos que ser ricos para com Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, pois é isso que vai nos levar à vida eterna, é isso que vai nos levar para o céu. Amém? Terceiro ponto, não tente esconder os seus pecados. Lá em Salmos, capítulo 32, do versículo 3 ao 4, diz assim, aqui Davi falando: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Uma das piores coisas que o homem pode fazer é tentar esconder os seus pecados. E eu digo tentar esconder porque mesmo que a gente consiga esconder dos homens, esconder das pessoas que estão à nossa volta o nosso pecado, nós não conseguimos esconder nada de Deus. Deus vê e sabe todas as coisas. Deus nos conhece perfeitamente. Lá em Hebreus, capítulo 4, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Sabe, amados, uma hora ou outra nós vamos estar diante do Senhor, e ali nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, tudo, e não importa se é homem ou mulher, se é rei ou plebeu, se a pessoa está em evidência ou não, todos, uma hora ou outra, vão estar diante de Deus e vão ter que dar contas a Ele. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, olha só, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Amém? Veja que coisa séria. Veja que advertência séria, nós temos que ter essa ciência, nós temos que ter esse conhecimento das coisas de Deus, de que
Ele é amoroso, Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho para nos salvar? Sim, Ele fez isso. Mas Ele é justo e Ele vai nos tratar com justiça. Amém? Então, amados, por isso, amados, nós temos que ser totalmente honestos com Deus, confessando as nossas falhas e fraquezas e principalmente pedindo a sua ajuda. Pois sem a ajuda do Senhor nós não temos força nem para confessar os nossos erros, nós não temos forças nem para nos arrepender. Lá em João, capítulo 15, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, olha só: porque sem mim nada podeis fazer, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, por isso a gente tem que sempre estar buscando a ajuda do Senhor para tudo nas nossas vidas. Amém? Quarto ponto, a confissão traz a libertação. Salmos capítulo 32, no versículo 5, Davi vai confessar os seus pecados. Depois de sentir o peso da mão do Senhor, Davi decide confessar o seu pecado. Diz assim a palavra do Senhor, olha só: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Veja que as palavras de Davi mudaram completamente depois que ele confessou o seu pecado. Se antes elas eram pesadas, cheias de incerteza e de dor, agora, depois da sua confissão, elas se tornaram leves, cheias de confiança e alegria. Sabe, amados, todos nós estamos sujeitos a pecar. Infelizmente, o pecado é um mal que faz parte da nossa natureza. Contudo, o que nós não podemos fazer de maneira nenhuma é tentar esconder os nossos pecados, achando que as coisas vão ficar por isso mesmo. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos perdoa, amados. Tenha fé. Chegue diante de Deus com o coração quebrantado. Se curve na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Fale com Ele aquilo que você fez, o erro que você cometeu. Peça perdão a Deus. E Ele é fiel e justo de te perdoar os pecados. Amém? Quinto ponto. O Senhor guia os passos daqueles que são seus. Davi passou por um duro processo de restauração e de conversão, pois ele foi traído pela concupiscência dos seus olhos e acabou se desviando do caminho que Deus havia traçado para a sua vida. Contudo, amados, a misericórdia e o amor de Deus foram maiores que o pecado de Davi. E no momento em que ele se quebrantou, Deus falou novamente com ele. Veja que maravilhoso. Salmos capítulo 32, versículo 8 diz assim, ó. Aqui é Deus falando: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se achegue a ti. Amados, nada supera o conhecimento e a sabedoria de Deus. E tudo isso está à nossa disposição, ao nosso alcance. E tudo que nós devemos fazer é ouvir e obedecer, pois Deus está pronto para nos guiar através da sua palavra. Amém? E só para terminar aqui, amados, quando eu medito na palavra do Senhor e eu vejo esses homens e mulheres de Deus vencendo e prosperando e tudo aquilo que eles fizeram em nome do Senhor, eu fico mais ainda pelo Senhor Jesus, porque todos esses homens, homens e mulheres de Deus, em algum momento da vida deles, eles acabaram pecando e caindo. Eles não conseguiram cumprir a lei. Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E aí o meu amor aumenta ainda mais pelo Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus conseguiu cumprir toda a lei. E ele não apenas cumpriu toda a lei, mas ele foi além, ele morreu, ele derramou o seu sangue justamente para que a gente tivesse vida, justamente para que a gente alcançasse o perdão de Deus, né? Lá em 1 Pedro, e tudo isso, amados, sem pecado. A palavra diz que ele não pecou em nenhum momento. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou nenhum engano. É por isso, amados, que quando nós entramos na presença do Senhor, dobramos os nossos joelhos, nos quebrantamos e clamamos pelo perdão de Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus nos ouve e nos perdoa. Amém, amados? Que Deus possa perdoar também aquilo que você fez. Que Deus possa nos perdoar sempre. Que nós tenhamos a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica. E de que nós temos um advogado. E que nós temos que clamar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração. E Deus certamente vai perdoar os nossos pecados. Amém, amados? Eu não sei como é que está o seu coração, o que está passando na sua mente nesse momento, mas eu quero orar com você que porventura está carregando um fardo pesado, assim como Davi estava carregando o fardo do erro, do pecado. Eu quero nesse momento orar com você para que nós possamos clamar a Deus, para que a gente possa tirar esse peso das nossas costas, esse peso que muitas vezes está nos atrapalhando de andar com o Senhor e o principal, de alcançar a salvação. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar a Ti, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Por todos aqueles, Senhor, que estão carregando o fardo pesado, o fardo do erro, do pecado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todos possam receber, Senhor, o alívio, Senhor. Que todos possam, Senhor, receber o perdão. Que todos possam, Senhor, entrar na Tua presença, Senhor, e confessar os seus erros, Senhor, porque o Senhor é justo para nos perdoar dos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, vai em favor desse irmão e dessa irmã que está clamando a Ti agora, que está orando, Pai. Perdoa os pecados deles. Perdoa, Pai, os meus pecados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar na Tua presença, a fazer a Tua vontade, Senhor, e a sermos santos, Senhor, como o Senhor foi santo. Assim, Pai, eu oro a Ti e Te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que ficaram comigo até agora, Senhor, ouvindo a palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale mais aos nossos corações, que o Senhor dirija os nossos passos. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Que todos estejam aí orando firmes para que a gente possa voltar para a igreja, para que a gente possa voltar para congregar, para orar, para clamar a Deus, para louvar o nome do nosso Senhor. Amém? Boa noite, fiquem com Deus. Amém. Gratos pela palavra que o Senhor nos concedeu, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Marcelo, a sua casa, a sua esposa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E que bom que você ficou até o final. Nós vamos estar orando aí por você. O presbítero vai orar agora pelos pedidos que você mandou aí através da cestinha virtual, sabe? Agora, não é só mandar o pedido e deixar na mão do pastor, da casa do pastor para orar, da igreja. Não, é você concordar na oração. Se você pediu para outro, então, você tem que estar presente na oração, concordando, orando também. Da mesma forma que nós oramos na semana, você continua orando pelos pedidos. Seja para a sua vida, seja para a vida de quem você pediu, não importa. Amém. Você tem que participar disso. É a nossa concordância e crendo no mesmo Senhor, no mesmo objetivo, buscando a mesma causa, é que nós vamos ter vitória. Tá certo? Amém. Senhor, nós apresentamos esses pedidos de clamor na Tua presença. Amém. Senhor, te pedimos agora, Amém, alcança cada coração, alcança cada situação ali escrita nesses pedidos. Amém. Pai querido, o Senhor tem todo o poder, não só pode, mas quer nos abençoar. Em nome de quer Jesus. que tenhamos saúde, quer que tenhamos uma vida próspera, quer que tenhamos paz. Por isso, meu Senhor, tudo que tem impedido dos Teus servos receberem do Teu trono as bênçãos, seja agora desfeito, em nome seja de agora Jesus. despedaçado. Amém. Pelo poder que há no nome Amém. de Jesus. Amém. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Amém. Eu repreendo, Senhor, a discussão entre Amém. famílias.
Repreendo, Senhor, a miséria. Repreendo, Senhor, a falta de recursos. Amém. Meu Senhor, desentendimento. Em nome de Jesus. Vai abençoando, vai libertando, Amém. vai curando. Nós declaramos vitória, Amém. bênção e saúde sobre o teu Amém. povo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e concordamos, dizendo amém. Graças a Deus. Por isso, nós vamos estar terminando, porque basta uma palavra só de Deus para a sua vida e nada vai resistir, porque Ele é maior do que tudo. Tudo é com Ele, para Ele, vem dEle, e seja assim na nossa vida. Tudo que vem do Senhor é bênção. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto. Vamos encerrar louvando e depois você receba a bênção em nome de Jesus. Basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só, basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor, basta uma palavra só. Diga aí, eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirija minha vida, Senhor. Cuida de mim que sou pó. Quero sempre obedecer-te. Basta uma palavra só. Graças a Deus. Vejo você novamente no domingo às 19 horas, onde certamente o Senhor vai conceder essa palavra de vitória para cada um de nós. Amém? Levanta sua mão aí, vamos ser abençoados. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há no Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus, e seja com cada amado e amada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Beijo no teu coração, até domingo. Te vejo lá, hein?